Você já sentiu o peso de um chamado ignorado, como Jonas que relutou e acabou longe do rumo que Deus traçou para ele? Cada tarefa empurrada para depois é uma pequena fuga do propósito divino, um sussurro silencioso que rouba a paz e afasta você do lugar onde deveria estar. A procrastinação age como corrente invisível, prendendo seu coração entre a fé que você declara e as ações que você hesita em tomar. No silêncio do seu interior, mora uma angústia que poucos ousam revelar, a culpa de ver compromissos inacabados e perceber que a cada dia a lista só cresce. Essa cobrança constante diminui a alegria, rouba a leveza do dia a dia e transforma cada manhã em um lembrete de tudo o que ficou por fazer. Mesmo quando a vontade de agir surge, a ansiedade disfarçada de perfeccionismo e o medo de falhar criam uma barreira invisível que paralisa qualquer impulso. Porém, no fundo do peito, existe uma sede profunda de harmonia entre fé e atitude. Você anseia por acordar com a convicção de que cada passo é um ato de integridade, um movimento firme rumo ao chamado de Deus para a sua vida. O ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, ensinou Napoleon Hill, e você colhe o que semeia em pensamentos. Semear disciplina é colher vitória, lembrou James Allen. Que essas verdades ecoem em você, não apenas como palavras, mas como combustível para a transformação. Agora, em silêncio, faça a si mesmo uma pergunta sem julgamentos nem acusações. Qual tarefa você tem evitado e por quê? Observe a resposta que surge, sem medo, sem apressar o coração. Clarity nasce quando ousamos olhar para dentro. Segredo 1. Quebre a inércia com um mini movimento. Há uma voz interior que promete esperar o momento perfeito para agir, como se a inspiração fosse nascer apenas quando todas as condições se alinharem. Essa espera, no entanto, é a própria armadilha. O ideal nunca chega e cada manhã renova a lista de tarefas que nunca começou. A inércia se fortalece no silêncio da hesitação, transformando planos em sombras e sonhos em lembranças distantes. Quando Jonas fugiu, descobriu que fugir do chamado o levou ainda mais longe de si mesmo. Ora, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Ecoa como um chamado para viver agora, sem adiar o que pulsa dentro de você. Basta um gesto mínimo, abrir o caderno, rabiscar uma frase, esboçar um esqueleto de projeto e o ciclo da procrastinação é interrompido. A ação de 2 minutos libera uma faísca de dopamina, sinal químico que diz ao cérebro: algo começou, continue. Imagine a fagulha que acende uma tocha na escuridão de uma caverna. Esse instante breve de coragem ilumina o caminho de volta ao propósito e inflama o desejo de continuar. Quebre a inércia com um mini movimento. Quebre a inércia entregando-se ao primeiro gesto, por menor que pareça. Quebre a inércia e descubra como um sopro de ação pode incendiar a sua vontade de viver plenamente hoje. Segredo 2. Alinhe desejo e propósito com um contrato de fé. Existe um espaço sagrado entre o que você deseja e o que você se compromete a realizar. Um limiar onde a fé precisa se estreitar com o propósito para que a jornada não seja apenas um sonho distante. Muitas vezes, oramos pelos nossos sonhos, mas não nos dispomos a concretizar passos práticos. Essa dissonância faz o coração arder de expectativa e, ao mesmo tempo, afunda os pés na procrastinação. Escrever uma carta de compromisso a Deus, listando com clareza 3 metas e seus prazos, é criar um pacto interno que reverbera no espírito. Escreve a visão e torna-a bem legível. Abacuque 2:2. Não é apenas uma orientação antiga, mas um alerta para a mente ansiosa. Ver por escrito traz responsabilidade e traz sentido ao desejo. Ao assinar esse contrato de fé, você decide que seus sonhos não ficarão suspensos no etéreo, mas descerão ao concreto do caderno e da rotina. Imagine os trilhos de uma locomotiva que guiam vagões pesados, mantendo-os na direção certa, sem fugir nem descarrilar. Esse é o papel do seu contrato: servir de guia firme para a vontade que, sem suporte, se perde em distrações. Quando cada meta ganha um prazo e cada passo recebe um aval de fé, a ansiedade se dissolve em propósito e o coração, antes hesitante, encontra o compasso da ação alinhada com a confiança em Deus. Segredo 3. Use o relógio da gratidão para domar a ansiedade. Quando a mente acelera como uma tempestade de pensamentos, o tempo parece escapar por entre os dedos e a ansiedade sussurra que você não dará conta. Esse turbilhão
impulsiona a evasão, pois cada tarefa se torna uma montanha íngreme demais para escalar. Mas há um timoneiro silencioso capaz de ajustar o rumo do seu barco interior. A gratidão, que mesmo em breves intervalos, reduz o cortisol e devolve a resiliência emocional. A cada período de foco, imagine um trecho de 25 minutos, pare e respire por um instante. Liste, mesmo que em silêncio, 3 bênçãos que se revelaram naquele dia. Pode ser o sol entrando pela janela, um sorriso amigo ou a simples batida constante do seu coração que mantém você vivo. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18 convida você a reconhecer o divino em cada detalhe, e esse reconhecimento abre portas na mente, criando espaço para a calma. Visualize o relógio da gratidão como um timoneiro que, ao tocar a campainha do seu silêncio interior, redireciona a embarcação da mente para águas mais serenas. A cada toque, você retorna ao presente, aterrissa no agora e dissolve o medo de não dar conta. Permita que esses pequenos instantes de reconhecimento se acumulem como gotas de chuva suave, até formar um rio de paz que corre firme por dentro de você. Segredo 4. Estabeleça um altar de revisão diário. Ao cair da tarde, quando as sombras se estendem e o mundo parece desacelerar, surge um convite silencioso para um encontro consigo mesmo. Em vez de deixar as horas escaparem sem olhar para o caminho percorrido, o momento convida a observar tanto as vitórias discretas quanto as pendências que ainda pedem atenção. Essa pausa suave permite que a mente encoste no compasso do coração, reconhecendo o que foi iluminado e entendendo as lições que morarão na próxima aurora. O salmista clamou: "Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Salmo 139, 23. Nesse eco antigo, há um lembrete de que a autoavaliação honesta é, na essência, uma comunhão com o divino que habita em nós. A noite traz um espelho interno, onde se refletirá não apenas o que foi concluído, mas também o cuidado com que cada passo foi dado. É nesse encontro secreto que se forja a clareza, compreender onde houve hesitação e onde nasceu a coragem. Napoleon Hill falava de um mastermind interno, um conselho íntimo que revisa, ajusta e realinha os planos para o sucesso. Quando a caneta desliza pelo papel, nascem insights sobre o que floresceu e o que precisa de mais luz. Cada item riscado é um sopro de gratidão pelo progresso, e cada pendência anotada se torna um fio luminoso apontando para o dia seguinte, sem culpa, apenas presença e verdade. Imagine um altar simples, construído com palavras e silêncio, onde você se aproxima do legado de cada jornada. Nesse espaço sagrado, o colocar do dia aos pés de Deus e de si mesmo gera uma ponte entre o que se foi e o que virá. Ao permitir que a luz da reflexão toque o íntimo, a alma se fortalece e o ritmo diário abandona o compasso da pressa para se ajustar a um pulso de sabedoria e renovação. Segredo 4. Estabeleça um altar de revisão diário. Ao cair da tarde, quando as sombras se estendem e o mundo parece desacelerar, surge um convite silencioso para um encontro consigo mesmo. Em vez de deixar as horas escaparem sem olhar para o caminho percorrido, o momento convida a observar tanto as vitórias discretas quanto as pendências que ainda pedem atenção. Essa pausa suave permite que a mente encoste no compasso do coração, reconhecendo o que foi iluminado e entendendo as lições que morarão na próxima aurora. O salmista clamou: "Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Salmo 139, 23. Nesse eco antigo, há um lembrete de que a autoavaliação honesta é, na essência, uma comunhão com o divino que habita em nós. A noite traz um espelho interno, onde se refletirá não apenas o que foi concluído, mas também o cuidado com que cada passo foi dado. É nesse encontro secreto que se forja a clareza, compreender onde houve hesitação e onde nasceu a coragem. Napoleon Hill falava de um mastermind interno, um conselho íntimo que revisa, ajusta e realinha os planos para o sucesso. Quando a caneta desliza pelo papel, nascem insights sobre o que floresceu e o que precisa de mais luz. Cada item riscado é um sopro de gratidão pelo progresso, e cada pendência anotada se torna um fio luminoso apontando para o dia seguinte, sem culpa, apenas presença e verdade. Imagine um altar simples construído com palavras e silêncio, onde você se aproxima do legado de cada jornada. Nesse espaço sagrado, o colocar do dia aos pés de Deus e de si mesmo gera uma ponte entre o que se foi e o que virá. Ao permitir que a luz da reflexão toque o íntimo, a alma se fortalece e o ritmo diário abandona o compasso da pressa
para se ajustar a um pulso de sabedoria e renovação. Segredo 5. Construa o hábito dos pequenos começos. Existe em cada um de nós a crença de que as grandes transformações só surgem de gestos grandiosos, mas essa ideia silencia o poder dos passos sutis. A mudança verdadeira brota quando decidimos dedicar 5 minutos diários a um projeto significativo, mesmo que pareça pouco. Esses minutos se acumulam, se entrelaçam, criando uma corrente de progresso que, antes que perceba, já levou você muito além do ponto de partida. James Allen lembrava que o caráter se forma pelos hábitos diários, não pelos gestos isolados. Cada manhã, ao reservar um breve instante para avançar no seu sonho, seja um parágrafo, um esboço ou uma oração, você planta uma semente de vitória. A princípio pode parecer pequeno demais para causar impacto, mas cada pequena mudança é um tijolo colocado na construção de realizações duradouras. Cada tijolo sustenta o próximo. Cada tijolo aproxima você do objetivo. Imagine um escritor que, começando com 5 minutos de escrita, lapidou palavra após palavra até concluir um livro em 3 meses. Esse exemplo ecoa uma verdade simples e poderosa. O hábito dos pequenos começos transforma o impossível em dia a dia. Que esses instantes breves se tornem trilhas marcadas de fé e disciplina, e que a consistência construa, passo após passo, a ponte entre o desejo e a conquista. O percurso que trilhamos revela uma verdade poderosa. Alinhar fé, desejo e ação é a chave para vencer a procrastinação e viver em coerência com o propósito que Deus soprou em seu coração. Cada segredo compartilhado, o mini movimento, o contrato de fé, o relógio da gratidão, o altar de revisão e o hábito dos pequenos começos compõem um mosaico de transformação, onde cada peça fortalece a outra. Napoleon Hill nos lembra que a ação planejada e persistente é a ponte entre desejo e sucesso. Quando sua vontade se funde com a confiança em Deus, seus passos deixam de ser hesitação para se tornarem firmeza. Joseph Murphy assegura que o subconsciente aceita como verdade aquilo que se repete com fé. Por isso, repita esses segredos diariamente até que eles se tornem parte do seu ser, enraizando em você hábitos de produtividade e esperança. Por 7 dias, permita-se experimentar essa jornada de renovação. Desencadeie o mini movimento em cada manhã, alinhe seus sonhos no contrato de fé, respire gratidão no relógio interior, reveja suas conquistas no altar da noite e cultive o hábito dos pequenos começos. Observe como, dia após dia, a paz interior se adensa e a confiança se amplia. Ao final desta semana, reserve um momento para olhar para trás e celebrar cada passo dado. Compartilhe nos comentários qual desses segredos despertou em você a vontade de agir e como pretende aplicá-lo em sua rotina. Comente: estou pronto para agir, e inspire outros a vencerem a procrastinação com fé, disciplina e um coração renovado.